Eu já falei sobre a maior lente da minha coleção, agora eu queria falar sobre a menor delas, que é a Ludwig Meritar 50mm 2.9. Eu tenho lentes menores do que essa? Tenho, porém nenhuma delas é full frame. Essa lente ela é muito pequena e ela é para câmeras full frame. Ela foi uma lente criada para ser a porta de entrada para as câmeras Exakta. Custava 6 vezes menos do que essa outra aqui, que é a Biotar 58mm f2. Então, por que essa lente, que até para a própria época dela era uma lente barata, é tão interessante para a gente? Você vai descobrir agora. Ernst Ludwig foi um fabricante independente de lentes da Alemanha que se especializou em fazer lentes de baixo custo. Isso é um dos motivos dessa lente ser tão pequenininha, que é para economizar material. Tanto que alguns consideram que as lentes feitas por ele são as piores já feitas na Alemanha. Mas a gente sempre deve levar em consideração que ainda assim é um vidro alemão, ou seja, um vidro de qualidade superior. E ele usou um esquema óptico muito famoso, talvez o esquema óptico mais famoso do mundo, que é o Cooke Triplet. Eu disse para vocês que uma hora eu ia falar desse esquema óptico Cooke Triplet. Esse Cooke Triplet foi um esquema óptico criado por Dennis Taylor em 1873 e foi o primeiro esquema óptico a eliminar a maior parte das aberrações de Seidel. Se você não sabe o que são as aberrações de Seidel, eu tenho um vídeo aqui que explica sobre construção óptica, vai lá, dá uma assistida para eu não ter que repetir tudo aqui. O Ernst Ludwig, sabendo da importância desse esquema óptico, ele aproveitou isso para as lentes dele. Por quê? Porque usando só 3 elementos em 3 grupos, ele também usava menos vidro e tinha uma qualidade óptica muito boa. Ele era um cara muito inteligente para a época e construiu lentes de 1949 até 1968. E a maioria das lentes eram de montagem exata. Existem algumas que são M42, mas a maioria é exata, porque essa linha, como eu já disse, era a porta de entrada para as câmeras Exakta. Ela tem um bocal de 35,5 milímetros para filtro, o que é um bocal bem chato. Eu, por exemplo, eu tive que mandar fazer o adaptador, o anel de adaptação para colocar um filtro. E ela tem apenas 5 lâminas para obturar o diafragma. Ou seja, o seu bokeh vai ser um bokeh pentagonal. O peso dela é de apenas 62 gramas. E apesar de não ser, e tá longe disso, a melhor lente que eu tenho na minha coleção, eu gosto muito dela porque ela tem um efeito muito interessante que está muito famoso nos dias de hoje, que ela é uma lente que me propicia o famoso swirly bokeh, ou seja, aquele desfoque em espiral, aquele desfoque circular no fundo da sua imagem dentro das condições perfeitas para que ele aconteça. A distância mínima de foco dessa lente é de 70 centímetros e esse modelo tem um coated chamado Red V, que é muito similar ao T vermelho das Zeiss. E o range de abertura dela vai de 2.9 até 16. Por que 2.9? Por causa realmente do tamanho do orifício dela de diafragma. Se vocês verem, a diferença física é gritante com a Biotar, por exemplo. Aqui a abertura física é muito maior mesmo do que na Meritar. Mas apesar disso, é uma lente muito interessante para você fazer alguns trabalhos ou mesmo para você se divertir. Eu mesmo faço várias fotos com ela, principalmente por causa do swirly, que eu acho o swirly bokeh um efeito muito interessante e até hoje me impressiona muito.